Galera, tudo bem com vocês? Nossa, estamos quase no fim da apostila 8, né? Reta final, pessoal, não desanimem, força que a gente vai terminar este ano e vai lacrar ele com chave de ouro. Então, hoje nós vamos na aula 156, nós vamos falar sobre interpretando textos e gráficos. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos, porque é uma aula mais interpretativa, então ela vai ficar muito extensa. Então, os exercícios 1, 2 e 3 nós faremos hoje e o exercício 4 e 5 nós faremos na próxima aula. E os exercícios adicionais, como sempre, que eu sugiro como tarefa e estudo, vocês têm um link separado para conferir as respostas. Dúvidas vocês já sabem, já vinham falando há tempos, o WhatsApp e o chat, tá bom? Vamos para a aula? Bom dia, turma! Então, nós vamos na aula 156, interpretando gráficos e textos. A aula passada foi uma aula bem extensa, né? Essa aula vai ser uma aula mais curta. Eu dividi essa aula em dois momentos, pelo fato dela ser uma aula assim que requer um pouco mais de atenção na leitura e também para que chegue até o dia 18 as nossas aulas. Lembrando que façam as nossas aulas até o dia 18, que no último dia, que é a nossa última aula, eu vou fazer uma surpresinha aqui no site para vocês, tá bom? Então, eu espero que todos vocês cheguem comigo até o final da apostila, não vamos desanimar. Então, no exercício 1, hoje a gente vai fazer o 1, o 2 e o 3, ele fala assim, ó, textos para as questões 1, 2 e 3. Os gráficos abaixo mostram em milhões de reais o total de vendas mensal que uma empresa realizou em 2018 e 2019. Então, antes de eu ler a pergunta número 1, eu vou pôr aqui os dois gráficos do ano de 2018 e do ano de 2019. Vocês têm o gráfico aí, o meu tá bem escuro aqui, né? Na hora da impressão não ficou muito legal, mas acho que vai dar pra gente entender. No ano de 2018, esse gráfico ele está em milhões de reais e ele começa nos 5 milhões aqui. Então, ele vai 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões do mês de janeiro até dezembro, certo? Então, eu tenho aqui na vertical milhões de reais e na horizontal os meses. Veja que em janeiro as vendas desta empresa foi de 5 milhões e foi crescendo até abril. Em abril, ela teve uma venda de 8 milhões. De abril até julho, ela decresceu, teve uma diminuição nas vendas, chegando em julho em 6 milhões. Não chegou ainda no início, na queda desde janeiro. Ainda cresceu, está com 1 milhão em relação a janeiro. Aí de julho até dezembro, as vendas dessa empresa voltou a crescer e chegou no seu pico máximo de 9 milhões. A mesma empresa, no ano seguinte, em 2019, ela teve variações maiores do que em 2018. Veja que ela já cresceu, já estava em 9 milhões, dá para perceber que dezembro parou em 9 milhões, mas continuou no mês de janeiro de 2019. Então, ela teve uma constante, na verdade, de dezembro para janeiro de 9 milhões. Em fevereiro também manteve esses 9 milhões, mas decresceu a partir de fevereiro, mês de abril, até abril, chegando em 7 milhões, que deu uma constante aí de 2 meses, né? Até junho. Aí deu uma crescida de 1 milhão até 8 milhões, manteve até agosto esses 8 milhões. De agosto a outubro teve um crescimento chegando a 10 milhões, o maior pico de vendas, né? E depois de dezembro deu uma queda de 8 milhões. Veja que do ano de dezembro de 2018 e 2019, a comparação mês de dezembro, ele teve um declínio de 1 milhão. Aqui fechou em 9 milhões e aqui fecha em 8.
Então, a minha pergunta no exercício 1 é: qual é o período em que houve um decréscimo nas vendas de 2018? Então, se eu for olhar aqui, o único decréscimo que teve no ano de 2018 foi de abril a julho. Então, eu posso escrever isso como resposta. Vou escrever aqui e já volto. Então, de acordo com o gráfico de vendas de 2018, houve um decréscimo de abril a julho. Joia? Vamos para o próximo. Já no exercício 2, ele diz o seguinte: em 2019, após um decréscimo nas vendas, a empresa resolveu alterar sua estratégia em abril. Qual foi o mês em que esta empresa atingiu o máximo de vendas após essa estratégia? E qual foi o valor das vendas em milhões de reais que a empresa realizou neste mês? Veja aqui de novo no gráfico que a empresa ela ia bem em janeiro até fevereiro, mas aí ela teve um declínio e a partir de abril, como diz o nosso enunciado do exercício, a empresa resolveu fazer uma estratégia para parar de ter a queda nas vendas. Então, a partir de abril, ela mudou a sua estratégia de vendas, como diz aqui, ó, alterou sua estratégia em abril. E ele quer saber qual foi o mês em que essa estratégia atingiu o máximo de vendas. Então, se eu for observar, a partir de abril até junho, ele não decaiu mais as vendas. E em junho, acredito que essa empresa, ao modificar a sua estratégia, teve um bom resultado e teve o seu pico máximo de vendas em outubro, chegando a 10 milhões de reais. Aí ele pergunta qual foi o valor em milhões de reais que essa empresa realizou neste mês. Então, no mês de outubro, que foi o maior pico de vendas, ele realizou 10 milhões de reais. Agora, então, eu vou escrever isso para vocês. De acordo com o gráfico, a empresa atingiu o máximo de vendas em outubro, realizando 10 milhões de reais em vendas. Vamos para o próximo exercício. Bom, no exercício 3, ele diz qual foi em milhões o mínimo e o máximo de vendas realizadas pela empresa em 2018. Então, veja, e 2019. Se a gente observar no gráfico aqui, a empresa realizou em 2018 o mínimo de 5 milhões de reais no mês de janeiro e o máximo 9 milhões de reais em dezembro. E em 2019, o mínimo de vendas que ela realizou foi 7 milhões de reais de abril a maio e o máximo de vendas foi 10 milhões de reais em outubro. Então, eu vou tirar o gráfico aqui e vou de novo escrever isso para vocês. Pega mais, hein? Olha lá, em 2018 o mínimo foi em janeiro 5 milhões, o máximo em dezembro em 9 milhões. Em 2019 o mínimo foi de abril a junho 7 milhões e o máximo em outubro 10 milhões. Mais uma escrita já não aparecia mais. Então hoje a nossa aula está no fim. Veja que a gente teve uma aula leve hoje, né? Bem mais fácil, mais curta do que as aulas anteriores.
Eu fiz de propósito para também que dê tempo até o dia 18 da gente finalizar a apostila, que é a nossa última aula. Lembrando que qualquer dúvida eu estou no chat. Não esqueçam de perguntar as coisas para mim se tiverem dúvida, não tenham vergonha, estou aqui para isso, tá bom? Assistam minha aula dia 18, hein? Espero vocês. Beijos, fiquem com Deus e até mais!